Você já ouviu falar em herpes zoster? É uma doença causada por um vírus e que as pessoas chamam popularmente como cobreiro. Para saber mais sobre isso, o nosso repórter Alex Rodrigues conversou com um infectologista. Vamos acompanhar a reportagem. Pois é, Cleide, hoje a gente vai abordar esse assunto muito importante aqui com o infectologista Marcelo Dyer, que é a herpes zoster. Um nome um pouquinho difícil, um pouquinho fora do comum, e é um problema que muitas pessoas enfrentam e que às vezes nem sabem quem procurar, para poder tratar. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso então para o pessoal que está nos acompanhando. Doutor, bom dia, bom tê-lo com a gente. Bom dia, é um prazer falar com vocês. E importante falar isso, O herpes zoster é o que a gente popularmente chama de cobreiro. Então, aquela lesão que começa num lado do corpo ou numa parte só do corpo, normalmente ela não ultrapassa a linha média do corpo e que usualmente é chamada de cobreiro. Causa muito desconforto, muita dor e que é, inclusive, o maior problema da doença é a dor que fica depois da lesão. E uma coisa que pouca gente sabe, existe vacina que previne o herpes zoster e que pouca gente utiliza. Doutor, e assim, eu já vi alguns casos, por exemplo, alguns relatos de pessoas com a herpes zoster que acaba até confundindo ali com um problema renal por conta da região da dor, com um problema de coluna, diferente da herpes comum, que geralmente são erupções na pele, coisas nesse sentido, ela também traz outros sintomas, né? A herpes zoster também traz erupções na pele. Então, são dois vírus da família herpes, mas são vírus diferentes, causam doenças diferentes. O herpes zoster é o mesmo vírus da varicela ou da catapora. Então, as pessoas que tiveram catapora, elas vão ter ou têm uma chance maior de ter herpes zoster na vida adulta, ou no futuro. Então, é o mesmo vírus. Na catapora são lesões no corpo todo e no herpes zoster é o reaparecimento daquele vírus que fica guardado numa terminação nervosa e que reaparece depois. Então, ele tem as lesões também, tem as várias bolhazinhas que aparecem na terminação nervosa, no trajeto do nervo. Esse nervo fica extremamente inflamado, isso que causa sensibilidade maior e a dor que se mantém por maior tempo, por mais tempo, que é o que mais incomoda. Uma outra característica do herpes zoster, para diferenciar do herpes simples, é que ele não costuma reaparecer com tanta frequência. Então, no herpes simples, normalmente as lesões são orais ou genitais e reaparecem com uma certa frequência. No herpes zoster, a área é maior, então pega toda uma região do corpo, realmente confunde, porque no início, às vezes, você só tem dor e não tem lesão. Já vi, inclusive, paciente confundir com infarto, achar que está infartando, procurar o cardiologista e depois ser o herpes zoster. Realmente confunde. E a característica do herpes zoster é que ele não fica reaparecendo com tanta frequência, mas ele pode aparecer mais de uma vez, sim. Doutor, e o senhor já trouxe aqui para a gente que temos a vacina hoje, para herpes zoster. E assim, uma pessoa que ela tem a herpes, como o senhor disse, ela vai, ela volta, ela tem cura ou a pessoa vai carregar isso para o resto da vida? Então, a gente precisa distinguir isso. Quem tem lesão com muita repetição, provavelmente é herpes simples, não é herpes zoster. A vacina do herpes zoster, ela é feita a partir de 50 anos de idade, é feita em 2 doses e uma proteção muito boa, próxima de 90%, para fazer com que a pessoa não tenha doença e não tenha dor. Ela pode ser feita abaixo de 50 anos em situações bem específicas, bem especiais mesmo, aí com orientação médica. O herpes simples e o herpes zoster, uma vez que teve a doença, como são vírus que ficam incubados, normalmente não tem cura, pode reaparecer por outro motivo. O herpes zoster, quem teve herpes zoster, a gente recomenda que faça a vacina para diminuir a chance de ter outro episódio no futuro. O herpes simples já é outro tipo de tratamento, também tem tratamento, tem controle, mas também não tem cura. Doutor, e assim, como a pessoa ela pode evitar essa contaminação? É importante também ressaltar isso. De onde geralmente vem esse problema? Então, isso é uma situação muito complicada, porque é meio que difícil você evitar essa contaminação. A gente sabe hoje, as crianças de hoje
tomam a vacina contra a catapora, assim que no primeiro ano de vida e fazem um reforço logo em seguida. Isso diminui a chance de que tenham o herpes zoster, mas não impede, porque nós estamos fazendo uma vacina de vírus vivo. Então, a própria vacina também faz com que a pessoa possa desenvolver o herpes depois. E ao longo da vida, a gente acaba tendo contato com esse vírus. E esse vírus a gente tem contato nem sempre de maneira que a gente tenha doença, mas ele pode ficar incubado e se manifestar depois. A melhor forma de prevenção, realmente, é fazendo a vacina de catapora na infância e a vacina do herpes zoster a partir de 50 anos. É a melhor forma de prevenir, tanto a catapora quanto o herpes zoster. São transmissíveis ambas? São transmissíveis, a catapora é transmitida na forma de catapora para as outras crianças e o herpes zoster é transmitido na forma de catapora para crianças que nunca tiveram catapora ou pessoas que nunca tiveram catapora. O herpes zoster não se transmite na forma de herpes zoster, se transmite na forma de catapora. Doutor, até para a gente já chegar aqui ao fim desse bate-papo, né, já te agradecendo pelas ótimas explicações, né, quanto a esse tema, quando um paciente ele deve procurar o infectologista? Porque a gente sabe que muitos pacientes eles têm essa certa resistência, né, muitas pessoas de procurarem o médico, de repente vão no farmacêutico, pegam ali alguma medicação básica, né, fazem uso naquele momento, mas quando é que essa pessoa precisa procurar o infectologista, né, e por que ela precisa procurar o infectologista? Acho que é bom a gente deixar claro isso para o pessoal que está nos acompanhando. Sim, isso é importante, porque no herpes zoster quanto no herpes simples, a medicação ela deve ser feita nas primeiras 48 horas. Quanto mais precoce eu começar o tratamento, maior a chance de resposta do tratamento e diminuição da dor. A dor é o que mais incomoda no herpes zoster. Então, começaram as lesões, lembrou cobreiro, procure um médico. Pode ser até, não precisa ser um infectologista, mas procure um médico. Porque a dose do medicamento para o herpes zoster é uma dose diferente do herpes simples, é uma dose maior. E quanto mais precoce a gente começar a tratar, melhor. Maior a chance da gente resolver o problema e diminuir a dor, que é o que mais chama atenção. Doutor, e assim, até para a gente fechar, uma situação que ficou muito visível, né, até num reality show que tivemos no início desse ano, né, um dos participantes, ele tinha, né, herpes, ou tem herpes, e aí as pessoas ficaram chocadas quando viram essa pessoa até beijando outra, coisa nesse sentido, ali com as reações, com as erupções, né? Qual que é o risco que traz esse tipo de contato? Nesse reality show foi um herpes simples, né? O risco é transmitir a doença. A gente tem que lembrar também, teve uma situação recente que um cantor famoso, me fugiu o nome aqui, um cantor canadense, jovem que teve herpes zoster na face e ficou com uma paralisia facial. Então, a gente precisa lembrar que o zoster, tanto o zoster quanto o herpes simples, são doenças que trazem transtorno. Para o herpes zoster, nós já temos vacina e ela pode ser feita, como eu falei, a partir de 50 anos e a vacina da catapora a partir de 1 ano de idade. Então, isso já previne uma doença que é uma doença bastante desconfortável. Para o herpes simples, nós não temos vacina, nós temos só tratamentos. Então, a questão dessa pessoa do reality show que teve o herpes simples e teve contato com outras pessoas é transmitir o herpes simples para outras pessoas. A transmissão, ela não é tão fácil assim, porque também existem fatores individuais que fazem com que a pessoa tenha a doença de repetição e outras não têm. Então, existem fatores pessoais aí que levam a essa repetição da doença. Mas, normalmente, quando a pessoa estiver com a doença em fase aguda, estiver realmente com crise das lesões, o ideal é que não tenha contato com nenhuma outra pessoa, pelo menos contato prolongado, um beijo, um abraço, um contato maior para não evitar a transmissão. Doutor, muito obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação com a gente. Você, um dos principais infectologistas do país, sempre agrega bastante aqui conosco. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado pelo elogio. Ouvimos o Dr. Marcelo Dyer, infectologista, trazendo maiores detalhes sobre a herpes e também a herpes zoster. E assim voltamos com você aí no estúdio. Cleide. Valeu, Arex!